Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui novamente no Estação Sabiá, na TV 247, nos nossos estúdios do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Zappa e estou aqui hoje com o jornalista, escritor e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Leonardo Valente, que vai conversar com a gente sobre várias coisas. Ele é diretor do Instituto de Relações Internacionais, então temos o mundo inteiro para a gente falar. E tem uma outra coisa muito interessante, um livro muito interessante organizado pelo Leonardo, que se chama Antifascistas. É um livro de contos, poemas e crônicas, que vai ser lançado provavelmente em março, e nada mais oportuno do que se falar em fascismo e antifascismo nos dias de hoje. Então, eu queria que você me contasse. Boa tarde. Boa tarde, Gina. Leonardo, boa tarde me conta como é que você teve essa ideia, como é que é esse livro, quem é que está nesse livro. Fale-me tudo. Tá bom. Bom, a ideia do livro começou ainda na Flip de 2019, lá em Paraty, quando, você deve lembrar, tiveram várias manifestações de grupos de extrema-direita na cidade. Eles percorriam as ruas de Paraty e iam de casa em casa, onde os eventos mais progressistas estavam acontecendo. Eles fizeram uma enorme manifestação em frente ao barco onde o Glenn... Botava aquela música, Pavão Misterioso, não sei o quê. Exatamente, onde o Glenn foi palestrar. E eles usavam de violência, intimidação. A ideia lá era um grupo pequeno, não era um grupo muito grande. Mas violento, agressivo. Agressivo, ofensivo, né? E que estragou a festa de muita gente em Paraty naquela época, na Flip. E ali eu pensei que a gente precisava dar uma resposta. Eu mesmo fiquei envolvido numa confusão lá por conta disso. Falei, é necessário dar uma resposta. Que confusão que houve? Tentaram, eu estava num café e eles invadiram o café, começaram a xingar, a ofender. Aí você respondeu? Eu respondi, a coisa quase que entrou para violência física. Que loucura. Foi uma coisa muito complicada. E ali eu pensei direito, a gente teve que sair dali, às pressas, e eu pensei o seguinte, não dá para responder com violência. A resposta tem que ser diferente, tem que ser um outro tipo de resposta. E a gente está num evento literário, né? A gente foi para lá para discutir literatura, discutir política pública, discutir cultura, discutir o país por meio da literatura. E acho que a resposta tem que vir da literatura. E aí bela ideia. Exatamente. E aí surgiu a ideia de fazer uma coletânea em que envolvessem escritores que trabalhassem com contos, com ficção e com realidade, com crônicas, com poemas também, e que trabalhasse justamente a questão do fascismo. Muito mais do que uma questão ligada ao governo, mas uma questão ligada à sociedade. Né? Porque, na verdade, os governos, especialmente os governos de orientação de extrema-direita, são governos que têm apoio da sua própria sociedade. Não, e como está entranhado, como é que pode entranhar esse fascismo, ou se já é uma natureza daquelas pessoas, daquela sociedade, e ela aflora quando os governos permitem e até estimulam isso. Né? Exatamente. Aquelas pessoas que estavam lá, elas não eram governo. Né? Eram pessoas da sociedade, eram pessoas de Paraty, pessoas que foram para lá para protestar. Então, ali mesmo durante o evento, eu liguei para o meu editor, o Gustavo, que é o dono da editora Mondrongo, que é uma editora da Bahia, o que pra gente é muito representativo também, o fato de ser uma editora do Nordeste. E ser da Bahia, né? Exatamente, que é uma região que também está sendo massacrada né, pela extrema-direita. E que a sociedade lá está reagindo, né? Exatamente. Liguei, expliquei o que estava acontecendo, falei da minha ideia, ele me apoiou na mesma hora, falou, não, pode começar a tocar, a gente vai tocar o projeto. E lá mesmo, de Paraty, eu comecei a fazer os contatos, comecei a conversar com algumas pessoas, fazer uns convites, né? E eu fiquei impressionado, porque era um projeto que eu achava que fosse ser um projeto médio, um projeto pequeno, Todo mundo adorou a ideia. Todo mundo, de repente, começou a gostar. A coisa começou a tomar uma dimensão grande. Eu falei, eu preciso dar representatividade a isso. Liguei para Carol. Falei, Carol, a Carol Proner. Falei, Carol, você trabalha muito com a questão, você é um símbolo da luta contra o autoritarismo contemporâneo, especialmente na área da justiça, né? Você trabalha muito isso, eu queria muito que você me ajudasse a organizar esse livro. A Carol ficou, não, eu adoro a ideia, ela comprou a ideia, ficou com receio, porque a Carol não trabalha com ficção. Mas a Carol está acostumada a organizar livros, né? Tá muito ela acostumada. Organizou muitos livros dos juristas, dos artigos. Exato, né? Então ela comprou a ideia, e aí quando eu percebi, Regina, né, o livro estava com simplesmente parte relevante do pensamento lusófono brasileiro.
né? É um prazer enorme ter as contribuições que a gente começou a receber. Então fazem parte do livro Veríssimo, fazem parte do livro A Pilar Del Rio, fazem parte do livro o José Eduardo Agualusa, Mia né? Couto. Mia Couto, você... Né? Eu fui assim, eu encontrei o Leonardo até na casa da Carol, a gente estava fazendo, ele me falou desse livro. Eu falei, nossa, mas eu quero estar nesse livro. E por acaso eu tinha um conto que Exato. é bem antifascista, né? Exato. Eu falei, posso mandar meu conto? Pode. Aí entrou Que é ótimo, aliás, tem tudo a ver com... Eu entrei ali de... Né, Não, e tem tudo a ver com o espírito da coletânea, né? Porque o espírito da coletânea era justamente esse, era trazer diferentes tipos de contribuição, né? Que fizesse, que desse uma reflexão sobre a questão do fascismo na sociedade em seus vários aspectos. Do ponto de vista da literatura nacional, hoje contemporânea, nós estamos aí com grandes representantes, com Maria Valéria Rezende, com a Estela Mares, com Marcelo Moutinho, Fernando Molica. Eu não gosto de citar os escritores, não dá para citar todo mundo, é muita exato, gente, né? São 32 no total, né? Então, um time de primeiríssima qualidade. Vai ser o máximo, vai ser muito legal. Nós temos crônicas que viraram meio artigos, nós tínhamos, assim, demos total liberdade para os escritores trabalharem o formato que quisessem, porque isso era justamente mais um contraponto, né? Um engessamento que é provocado pelas ideologias e pela teoria artística da extrema-direita. Então, para a gente, o conto podia flertar com a crônica com o conto, a ficção com a realidade, podiam vir juntas ou separadas, a liberdade era total. Você sabe que eu tenho uma amiga que eu contei para ela desse livro, assim, nossa, eu tenho tantos artigos sobre fascismo, me especializei em fazer isso. Eu falei, mas eu não sabia e também não são artigos, é mais... na área da crônica, da ficção, né? Depois você faz um de artigos. Claro, já estão falando que a gente tem que fazer um segundo volume, um terceiro, claro. Muita calma nessa hora. Eu acho que tem que fazer, talvez muda um pouco o tema, porque as coisas, do jeito que elas vão no Brasil, tá caminhando tudo para cada hora para um lado, quer dizer, claro que o contexto é todo fascista, mas agora a gente viu um contexto nazista. É claro, né? Claro. É importante também frisar uma coisa, o termo fascismo, né, é usado por muita gente, muito historiador, muito especialista, de uma forma muito datada, né? Não, olha, o que está acontecendo não é exatamente fascismo. O fascismo foi um movimento que aconteceu em tal época, no século XX, etc. Tem essas e essas características. Pois bem, o que a gente tem a dizer isso é o seguinte, claro que os movimentos são sempre datados, é claro que existem diferenças. O que a gente vê hoje, o que a gente chama de fascismo hoje, é um movimento que tem características muito semelhantes ao que aconteceu nos anos 30, né? E também peculiaridades do seu tempo. Mas esse não era o nosso foco de preocupação, essa questão teórico-conceitual. Não, claro né? que não. Não era a nossa proposta. Porque se por um lado você pode ter uma ampla discussão sobre o que é o fascismo e o que está acontecendo hoje, se é neofascismo, pós-fascismo ou qualquer outra coisa do gênero. Ou se vão inventar um novo nome para esse movimento. Ou se vão inventar outro nome, uma coisa é certa, o antifascismo, seja lá o que for, daquela época e de hoje, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque na verdade é um movimento contra o ódio. Isso mesmo. É exatamente um movimento contra o ódio. Então o livro é focado nos antifascistas e não no fascismo. É contra o ódio, contra o preconceito, exatamente. Contra a exclusão, né? Contra todo tipo de preconceito, na verdade. Exatamente. E sobre temas, a gente trata tanto de temas de ficção, que tocam em feridas importantes, questão do preconceito, questão do comportamento social, questão das eleições, e também crônicas que se aproximam de artigos que falam de questões cruciais, meio ambiente, a questão justamente da construção cultural, da política cultural e vários outros temas. Então acabou ficando um livro rico pela diversidade. São textos muito diversos, com temas muito diversos, mas que ao mesmo tempo são todos amarrados, por uma grande temática, que é preciso refletir sobre o ódio. E lutar contra ele. Na verdade, um livro como esse, ele tem um objetivo que não é um objetivo pequeno. Um livro como esse é sempre um livro ousado. E eu acho também, Leonardo, que através da ficção, do filme, do livro, até da dança, das artes plásticas, de qualquer tipo de arte, e a gente aqui faz um programa sobre arte e cultura, isso aproxima muito mais a pessoa do tema, faz ela se identificar muito mais do que, às vezes, um artigo complexo, mais erudito e tal, que é super necessário, que está em outro nível, mas que muita gente que não tem essa capacidade, porque é um pouco mais complexo,
mas ela lê uma história, ela se identifica, ela Exatamente. entende por que aquilo é ruim. Porque Exatamente. aquilo magoou, machucou, matou, torturou alguém. Então, é a reação daquela pessoa, ela entende, como ser humano deveria entender, né? Como você mesmo falou, são duas questões completamente diferentes, mas ao mesmo tempo importantes. É claro que a literatura acadêmica, científica, ela é importante, fundamental, e ela trabalha com a razão. Mas as outras formas de expressão literária, especialmente a ficção e a poesia, elas trabalham com uma outra coisa que é essencial também na disputa futura pela narrativa, os afetos. Os afetos, a emoção. Exato. Né? A pessoa entende mais rápido. Né? Porque uma coisa é, eu tenho muita preocupação com isso, inclusive quando a gente leciona relações internacionais, trabalha na área acadêmica, que é você usar o excesso de literatura científica, que é muito importante, né? Mas com o devido cuidado para não normatizar e não normalizar a aberração. Isso mesmo. Porque quem lê somente isso corre um sério risco de começar a hierarquizar. 5 mil mortos é menos que 10 mil, que é menos que 100 mil, que é menos que 1 milhão. Né? E se não entra a carga afetiva do que são 5 mil mortos, né? Do que isso significa para as suas famílias, do que é essa atrocidade, você vai normatizando a barbárie. E a normatização da barbárie é a produção de uma sociedade fascista. Isso aí é difícil sair desse buraco. Exatamente. Porque se você conta a história, né, dessa menina que foi baleada na favela e conta a história, a reação da mãe, os parentes, os amigos, e situa aquilo no universo próximo da vida, vai ser talvez mais importante do que uma notícia de televisão ou de jornal. Se morreram 500 pessoas no terremoto, não sei aonde, aquilo é longe de mim, ou no terremoto, ou até por uma ação de violência fascista e tal, mas esse aqui vai te aproximar mais, o que não quer dizer, exatamente como você falou, que não é importante toda essa conceituação, essa contextualização e tudo acadêmico que tem que existir por conta disso, é fundamental, né? Com certeza, eu costumo contar uma história sobre isso, que eu acho que é muito importante. Lá no nosso Instituto de Relações Internacionais e Defesa, por exemplo, a gente vive os alunos aprendem sobre o massacre de Ruanda, em que morreram milhares de pessoas. Horrível. Né? Que é uma coisa terrível, era mãe matando filho, marido matando mulher, essa coisa toda. Mas uma coisa é você ensinar isso, né, de uma forma acadêmica, de uma forma científica e histórica. Certa vez nós levamos para lá uma escritora de Ruanda, radicada na França, que ficou muito famosa, que é a Scholastique Mukasonga, e que virou best-seller por conta justamente dos livros de ficção que ela produziu, porque ela é uma vítima de Ruanda. Ela perdeu toda a família. Aí ela conta a história. Morreram todos. Pai, mãe, todos os irmãos, sobrinhos, primos, todos foram vítimas do massacre. E ela só não foi porque ela já morava na França nessa época. Ela foi a única dos irmãos que o pai ajudou a financiar a estudar na França. E ela se sentia culpada por isso. Né? Porque ela escapou do massacre. Pois bem, numa palestra que ela deu falando dos livros dela lá, eu olhava para o público e via os alunos chorando. Uma coisa que em sala de aula, explicando de forma didática, a gente não consegue. Não. E você sabe que teve um filme também sobre Ruanda, né? Um filme americano e tal. E muita gente que eu conheço, quer dizer, algumas pessoas que nem sabiam onde era Ruanda, nem conheciam, começaram a dizer, você viu como é que foi o massacre em Ruanda, coisa horrível. E também foi por causa de um filme, da ficção. Exato. Da ficção em cima da realidade, exato, obviamente. Então, trazendo isso para a questão da coletânea... Essa é a importância da arte. Né? Exato. Trazendo isso para a questão da coletânea, o que a gente está vendo no Brasil hoje é a linha do absurdo sendo ultrapassada todos os dias. Né? Com declarações que são inacreditáveis, com fatos que são inacreditáveis. E o que a gente vê é uma apatia e uma espécie de normatização ou normalização do absurdo, da aberração. Mais um. Então, assim, alguém citar Goebbels parece que não é mais problema. Né? A água está contaminada numa cidade gigantesca com 5 milhões de habitantes. Você não vê ninguém na rua protestando. Não ser mais problema. Então, o que a gente precisa trabalhar para voltar a fazer com que as pessoas fiquem indignadas e que tenha a real dimensão do que está acontecendo? Talvez seja através da arte. Exatamente. Por isso a ideia é uma questão
importante, porque você sabe que a Alemanha, que sofreu o nazismo, que vivenciou o nazismo, se um ministro desse falasse uma coisa dessa, saía preso. Exato. Saía preso do gabinete dele. Exatamente. Aliás, sairia preso também, eu acho que em qualquer país civilizado, uma pessoa que fizesse uma ode a um torturador, um elogio a um torturador, como foi feito pelo Bolsonaro na votação do impeachment. Exato. Qualquer outro país, ele sairia preso. Exato. Como é que você pode fazer isso? O que a gente vê é que parece um teste de estresse a cada momento. Até onde que a corda vai, exatamente, né? Exatamente. Porque não são coisas triviais, né? Desde a campanha a gente vê isso, né? A esquerda vai ser levada para a ponta da praia. E nós sabemos o que isso significa, a ponta da praia. Depois, essa coisa, o Goebbels era simplesmente o artífice de toda a propaganda nazista. Né? E de todo o projeto educacional nazista. Era ele quem tinha a real dimensão do nível que eles estavam fazendo. Exatamente. Da propaganda que deveria ser disseminada na Alemanha e de como o controle social pela mídia e pela cultura deveria ser feito. E que foi feito e que funcionou. E que funcionou muito maravilhosamente bem. E é tão culpado que no final do regime ele mata os filhos e ele e a mulher se suicidam. Exatamente. Quer dizer, não dava, ele sabe, a carga era tão forte que ele sabia que nem os filhos poderiam sobreviver a eles naquele ambiente. Exatamente. Então chegamos a um atual estado de coisas em que é necessário que as pessoas tenham um choque. E esse choque só deve vir pelo sentimento, porque pelo noticiário não vem mais. Não. Simplesmente as pessoas estão atávicas, elas não conseguem mais reagir aos absurdos que são colocados diariamente nos noticiários. Os comentaristas de TV não conseguem dar a indignação que precisa ser dada. A tônica não estamos no tom que deveríamos estar. Né? Então, se não tivermos um choque pela via da ficção, pelo sentimento, eu acho que vai ser muito difícil. A gente está passando por um processo de endurecimento da sociedade. É perfeito isso que você está falando. É perfeito porque talvez seja esse o caminho, porque a gente não está encontrando o caminho. Exato. Né? As pessoas precisam ir para a rua, mas as pessoas não vão. Você vê no Rio de Janeiro, a gente está aqui há quanto tempo com essa questão da água? A água está envenenando as pessoas, pode matar. Tem várias pessoas que eu conheço que tiveram que ir para o hospital por causa da água, com infecção. É muito sério isso. Imagina, é como se você imaginar que alguém foi lá e botou um veneninho na caixa d'água principal da cidade, ou botou uma droga, né? Exato. Qualquer coisa. Uma cidade inteira como o Rio de Janeiro, não é uma cidadezinha. Exato, exatamente. Né? E você não vê ninguém protestando na rua. Exatamente. Era para estar todo mundo lá na porta do palácio exigindo uma solução, porque a gente sabe que os técnicos que sabem analisar água foram demitidos, né? O momento é muito delicado. O momento é muito sui complicado. generis E para a gente delicado. no Rio é mais complicado ainda. Exato. E então a proposta a gente deve começar a fazer os lançamentos a partir de março. Né? O livro deve ter um pré-lançamento num evento chamado Primavera Literária Brasileira. Aqui no Rio? Em Paris, que é um evento Paris. organizado na Universidade de Sorbonne sobre literatura brasileira. Então vai ser lançado primeiro lá. Vai ter um pré-lançamento lá, provavelmente, e o primeiro lançamento deve ser em Salvador, que é Bahia, né, a terra da editora Mombrongo. E a sede da editora. Depois a gente vai percorrer Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, vamos sair pelas capitais. E a ideia é sempre, Niterói também, a ideia é sempre produzir eventos não só de lançamento de livro, mas produzir eventos com mesas, debates, produzir reflexão. A ideia é debater o que está acontecendo na sociedade, levar os autores que estão participando do livro, né, com seus textos para mesas, fazer com que o público e públicos de diferentes segmentos, de diferentes idades, né, de diferentes nichos sociais tenham acesso ao livro e discutam o que está acontecendo. Né? Discutam por meio da ficção, por meio da crônica, por meio de várias formas de reflexão, por meio da poesia. Nós temos muitos poemas excelentes também no livro, muito incisivos, inclusive, sobre vários temas. Então, você lembra os poetas? A Wanda Monteiro, o Leonardo Tonos, temos também a Nívia Vasconcelos, eu posso estar esquecendo de alguns, porque é muita gente, é melhor não falar. Exatamente. Tá. Né? Mas temos excelentes Mas poetas. É uma iniciativa incrível.
E assim, é muito gratificante, sabe? Assim, eu tô muito feliz com a divulgação, com o apoio. O que me impressionou muito é a generosidade dos grandes escritores e escritoras, né? Todos que estão lá. Eu acho que você vai ter que fazer um segundo volume, porque eu já tenho certeza que na hora que esse livro for para a rua, vai ter muita gente, poetas, escritores, querendo publicar aí. Eu acho que vale a pena. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lançando, que nem aqui, olha quanto livro. Exatamente. Mas você também escreve ficção, Leonardo. Sim. Fale-me um pouco do seu último livro, é O Beijo da Pombagira. Exato. Fala um pouco da sua ficção. E teve um outro que é uma coletânea de contos que chama Apoteose. Também. Os assuntos estão todos conectados, né? Porque justamente a ideia da coletânea surgiu na Flip e eu estava lá justamente num pré-lançamento do meu romance, que foi lançado aqui na Bienal do Rio em seguida, que foi O Beijo da Pombagira. Uhum. Então a ideia da coletânea surgiu justamente aí nesse momento. Digamos assim, a ficção é um dos meus lados de trabalho, né? Eu nunca trabalhei com uma coisa só, nunca estou com uma coisa só. Quando eu estava na redação, quando eu trabalhava em jornal, eu também estava na academia, né? Fazendo mestrado, fazendo doutorado, já me preparando para a vida acadêmica. Quando eu entrei para a academia, aí eu resolvi também não ficar só na academia e me dedicar a uma coisa que eu sempre quis me dedicar, que era a literatura. Mas que por conta do jornalismo, aquela coisa toda, a gente acaba não tendo tempo, fica muito complicado. Mas não deixa de ser relação com o texto. Claro. Né? Tanto a academia quanto o jornalismo e a literatura. Tudo o mesmo caminho. Exatamente. Né? Então eu posso dizer que eu tenho uma relação íntima e diária com o texto, pelo menos desde os 17 anos de idade. Né? Que foi quando eu ingressei na escola de jornalismo e dali eu fiquei Você estudou jornalismo? Eu estudei, fiz minha graduação em jornalismo. Você fez aonde? Fiz na UFRJ, eu sou filho da ECO, exatamente. E depois eu fiz mestrado em Relações Internacionais e doutorado em Ciência Política. Aí a minha trajetória ficou uma trajetória mais híbrida nesse sentido. Você que foi de jornal, né, depois para a vida, como é que surgiu esse interesse pela ficção, para assim, de você escrever ficção? A ficção, na verdade, é um interesse até mais antigo que o próprio jornalismo. Eu sempre tentei ensaiar alguma coisa, escrever alguma coisa, mas primeiro começou com aquela ideia de adolescente que fica na gaveta, né? Que você vai deixando. A ideia de um romance? A ideia de um romance, algumas coisas escritas que vão ficando de lado. A gente faz desde criança. Exato. Escreve vai escrevendo prosa ali, vai guardando. Conto que você sonha em sair numa revista e você nunca manda. Né? Então a coisa começou assim. Depois, quando eu entrei para o jornalismo, aí claro, você vai ganhando experiência com texto, mas ao mesmo tempo você vai perdendo tempo. Né? E você vai tendo outras opções e esse sonho ficou um pouquinho na caixinha. Quando eu saí de redação e comecei a me dedicar mais à academia, né? não que eu passasse a trabalhar menos, porque se trabalha tanto quanto, às vezes até mais, mas o ritmo de horário é diferente, há uma flexibilidade que você consegue montar, né, suas outras atividades, fazer suas outras atividades. E aí eu comecei a me dedicar a escrever ficção. É uma coisa que vem e você não entende como. Quem é jornalista sabe, né? Você prova dessa cachaça, você não consegue mais não beber. Então, vai, eu posso... Ficção é o sonho de todos nós que escrevemos, né? Verdade. Eu já fiz um livro de contos e também um romance. Mas é assim, não tem tempo, porque isso aí é o teu tempo e você tem que fazer com você. Não tem ninguém ali te patrocinando, né? Exatamente. Difícil. Então... E eu posso te dizer que desde 2014 eu escrevo pelo menos quase todos os dias. Né? Que ótimo. A produção é de quase todos os dias. Mas conta da Pombagira. E aí o romance O Beijo da Pombagira foi, na verdade, eu tenho 7 originais prontos. O Beijo da Pombagira foi o terceiro original a ser feito. Tem 7 prontos não publicados? 7 romances? 7 romances não publicados. Olha, incrível. E o Beijo da Pombagira foi o terceiro a ser escrito. Eu mandei para o meu editor na época, para o Gustavo, ele falou, não, a gente tem que publicar, porque ele foi finalista do Prêmio Rio de Literatura, na versão original, né, para novos autores fluminenses, ele foi finalista do prêmio. Mas o prêmio era como? O prêmio era para escrever ou o prêmio era já escrito? Era o prêmio na categoria de originais. Tá, né, e era publicado o vencedor, né, e ele foi finalista. Aí tem uma verba para publicação. Tem uma verba para publicação. Ele não chegou a ser vencedor, mas ele foi finalista do prêmio, que é um prêmio muito concorrido. Né? Tem centenas de originais e ele ficou entre os 5 finalistas. E eu passei para o meu editor, porque já tinha publicado Apoteose, que é uma antologia, também pela Mondrongo, antologia de contos de carnaval.
que trata de uma forma não convencional o Carnaval da Sapucaí, né? Porque todos os contos se passam em um dia de desfile do grupo de acesso. Que legal. Que é completamente diferente a dinâmica, para quem conhece o Rio de Janeiro e conhece o Carnaval, é completamente diferente da dinâmica do grupo especial. Legal. Né? E, aliás, que eu acho que é o espetáculo mais sensacional que pode ter no Carnaval. Eu tenho uma origem de Carnaval muito forte, familiar, né, que vem desde o meu avô, que foi aderecista da Vila Isabel, trabalhava de forma voluntária. Meu pai era um portelense de carteirinha, daqueles mais convictos que você possa imaginar. Quem não é do Rio não imagina isso, mas a paixão por escola de samba aqui é tão maior que pelo futebol. Né? Marquinhos Oswaldo Cruz esteve aqui já 2 vezes. Ah, sim. E acho que ele, portelense, mas ele teve o Pretinho da Serrinha, que é Império. Né? A gente vai ter também também teve o pessoal da Mangueira. Uhum. Então, e meu irmão foi carnavalesco de escola de samba durante muito tempo. Né? Só quem é carioca sabe o que significa. O que significa isso? Essa paixão, essa relação com a escola, né? Ainda tenho uma relação muito intrínseca, muito visceral com os bastidores daquilo, né? Como é que as comunidades se relacionam com a escola, como é que a coisa gira, como é que é a indústria, né? Como é que é a questão do crime, o barracão, o começo até o final. Todo o processo de produção, os dramas das pessoas, dos profissionais que estão ali, né, envolvidos naquela festa. E eu falei, cara, eu vou transformar isso tudo em conto. Né? Então, assim, mas eu quero sair do que a gente conhece, do que todo mundo conhece, eu quero retratar o que é aquele grupo, que é o grupo que está entre o inferno e o céu. Tá no purgatório. Está no purgatório, é o grupo que tem a promessa do céu, que é a vitória que vai jogar o grupo especial, né? Ou a derrota, que é o ostracismo total, que vai jogar a escola para Intendente Magalhães, que é o grupo das menores escolas e do subúrbio, né? Carioca. Então, esse foi o meu primeiro livro publicado pela Mondron, né? Um livro de contos, são 13 contos sobre carnaval. E o Beijo da Pombagira, que é um livro que também trata, eu vou sempre por questões que eu acho que precisam provocar a sociedade nesse sentido, é um livro que conta uma história que se passa no primeiro terreiro de Umbanda do Brasil, na cidade de São Gonçalo, né, na região metropolitana do Rio, e é um livro que também tem uma experiência diferente de narrativas. Né? Cada capítulo ele tem um tipo discursivo diferente. Ah, é? Então a ideia era justamente provocar o leitor com diferentes formas de narrativa e provocar reações a partir de diferentes formas de narrativa. Então o primeiro capítulo ele é feito em discurso bíblico, discurso religioso, mitológico. O segundo capítulo é um artigo científico. O terceiro capítulo são matérias de jornal e por aí vai. Então, depois passo por vários gêneros literários diferentes, né? O livro foi lançado teve o pré-lançamento na Flip, né, no circuito alternativo da Flip em 2019 e depois o lançamento na Bienal e depois eu percorri algumas capitais também, né, e esses foram os 2 livros de ficção publicados recentemente, né, e agora vem Já teve um retorno aí a primeira edição está praticamente esgotada. Jura? Sim, está praticamente esgotada. Que legal. E a gente está pensando no que vai fazer em relação à segunda edição, porque a coletânea está atropelando, né? Então vem a coletânea em março aí agora, porque cada livro é um filho. Né? Você tem algum conto nesse livro antifascista? Tem um conto também, um dos contos é meu, né? E um dos contos também é da Carol, que ainda não tinha, a estreia da Carol em ficção. Ela fez ficção. Ela fez ficção. Olha que incrível. É a estreia da Carol em ficção. Né? Ela estava toda tensa, mas assim, está excelente, né? Então é uma experiência muito legal. E cada livro é um filho, né? Cada livro exige uma dedicação enorme. Seja você o único autor, ou seja você o organizador, você tem que dar uma energia muito grande no livro para que ele possa vingar, para que ele possa crescer. E eu estou vindo de um pancadão, digamos assim, né? Porque outubro, novembro, lançamento de romance, março, lançamento da coletânea, é muito pouco tempo para quem entende no mercado. É muito pouco tempo e você acaba... Então acho que a gente vai deixar uma segunda edição para trabalhar o Pombagira um pouquinho mais à frente de novo, que agora nesse momento você a coletânea... Você está concentrado aí exatamente. Nessas coisas. Bom, falamos dos livros, falamos dos lançamentos e eu acho que a gente tem que falar um pouco de mundo, né, Leonardo? Porque você como diretor do Instituto de Relações Internacionais, se acompanha tudo que está acontecendo e eu me lembro que quando eu conversei com você, para você vir aqui também, porque tinha acabado de acontecer
aquele aquele assassinato do general iraniano pelos Estados Unidos. E estava todo mundo muito tenso, o que vai acontecer? Vai vir aí uma guerra? Como é que a gente... Aí o Irã atacou uma base no Iraque americana, ninguém sabe se morreu, ninguém falou se alguém morreu, se não morreu, nem uma coisa nem outra. Não se falou mais no assunto, então se considerou que o Irã estava vingado, mas não é isso, né? Porque não acabou a tensão. Na verdade, o que a gente vê hoje, por conta de tanta notícia, tanto evento internacional, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e nessa sociedade totalmente informatizada e de notícia em que você vê o tempo todo tudo pelo celular, a gente tem muito uma análise superficial e conjuntural dos processos internacionais. Então, vem uma grande crise, você acha que o mundo vai acabar, que tudo está acontecendo, e de repente tudo está calmo, nada aconteceu de fato. Isso também vai provocando uma certa incredulidade e acho que isso também é responsável por esse certo endurecimento da opinião pública em relação a vários temas. Por quê? Porque você recebe notícias cada vez mais em formato apocalíptico e aí passa. E de repente passa e é mais uma. É mais um fim do mundo que vem aí. Não tem então essa história tudo Exatamente, meio balela. Exatamente. Né? Quando na verdade o momento é gravíssimo, a questão internacional é muito tensa nesse momento. Mas ela não é tensa exatamente pela questão conjuntural do Irã com os Estados Unidos. Essa questão ela é um sintoma. Na verdade, é como se fosse uma febre alta que se deu de resultado de uma infecção. A gente viu a febre, mas pouca gente sabe qual é a infecção. E a infecção que é o mais grave, que é o que pode matar o paciente. A febre é só a externalidade daquilo. A questão do Irã com os Estados Unidos foi exatamente isso, a externalidade de algo que é muito mais grave e pelo qual o momento, o cenário internacional passa hoje. Hoje a gente vive um cenário internacional em disputa por liderança hegemônica. A gente vê a ascensão da China com forte alinhamento com a Rússia, por um lado, e não é uma ascensão qualquer, é uma ascensão muito mais forte e que veio com muito mais vigor e protagonismo do que, por exemplo, a União Soviética nos tempos de Guerra Fria. Não é uma ascensão de um único país, é uma aliança e que tem com a Rússia o seu principal eixo, não é um eixo qualquer, é um eixo que para os geopolíticos é o pior eixo possível para os Estados Unidos, que é o eixo que a gente chama de Heartland, o coração do mundo, que é o eixo que pega o principal... Contra o qual eles não podem fazer nada. Exatamente. Os próprios geopolíticos europeus e americanos diziam que quem domina o Heartland domina a Ásia e quem domina a Ásia domina o mundo. E os americanos jogam e fazem o jogo político mundial muito baseados a partir dessas perspectivas. Então, a liderança americana, que é uma liderança que se sobressaiu, especialmente depois da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, mas que era uma liderança também durante a Guerra Fria, sempre houve uma assimetria entre Estados Unidos e União Soviética durante quase todo o período de Guerra Fria, então, mas que depois ficou claro com uma hegemonia americana. Esse mundo da hegemonia americana, ele é um mundo que hoje não existe mais. Nós não sabemos ainda que mundo será. Nós sabemos que havia um mundo que era o mundo da hegemonia americana e que um outro mundo vai acontecer e que nós não sabemos qual vai ser. E nós estamos no meio disso. Queria até te perguntar se isso não fez parte do processo. Quer dizer, em um determinado momento, os americanos tentaram influenciar a Ásia. Exato. Porque ali no Oriente Médio eles já estão ali. Mas a Ásia que era o principal bloqueio à ascensão, como é que se diz? Ao crescimento chinês ali. E tentaram, ver se eu estou certa, tentaram isso, mas a China foi retomando esses territórios e os americanos então se voltaram para o que sempre foi o quintal deles, que é a América do Sul, América Latina, e coincidentemente foram caindo todos os regimes progressistas que a gente tinha na América do Sul. Né? É um movimento duplo. É um movimento duplo, é um movimento concomitante. Por um lado, os Estados Unidos são muito preocupados com cada posicionamento deles na Ásia, porque o posicionamento deles na Ásia, e isso inclui o Oriente Médio, e cada aliança lá significa a contenção ou não da grande potência, que é a China, e da contenção da Rússia. Isso. O que nós estamos vendo já há alguns anos é uma espécie de bloqueio
feito por China e Rússia em várias esferas, na esfera do Conselho de Segurança, em esferas intergovernamentais, mas também na esfera política e militar dura. E geográfica, né? Exatamente, da intervenção norte-americana na Ásia. Ou seja, hoje a gente acredita que não seja mais possível que ocorram novos Iraques e novos Afeganistãos. Né? Novas intervenções americanas, norte-americanas muito duras, formatos de guerra, isso parece não ser mais possível no continente, né? Em toda aquela região, porque China e Rússia não permitem mais. Um dos grandes sinais disso foi a própria Síria, né? Que foi que digamos, a queda de Bashar al-Assad foi contida pelos russos. Exatamente. Com um apoio chinês por baixo e com apoio iraniano, né? Para que os americanos não avançassem com a primavera, não avançassem com o aumento da influência na ascensão de regimes abertos aos Estados Unidos. O mesmo nós vimos com a Coreia do Norte, algo parecido, apesar do Trump ter se aproximado do líder norte-coreano. E a questão do Irã foi mais uma peça nesse tabuleiro, foi mais um teste de tensão dos americanos em relação ao que poderia ser feito ou não com o Irã. Por isso, na minha avaliação, o que aconteceu foi uma grande derrota norte-americana. E acho que os principais policymakers, agentes de política dos Estados Unidos, avaliam isso. Porque a morte de um general, claro, é absolutamente sintomático, é uma perda. Mas isso do ponto de vista geopolítico e estratégico, isso é um pequeno detalhe para um país de envergadura. Né? O que se estava fazendo ali era, na verdade, criando-se um teste, uma tensão para se decidir se haveria um avanço ou não. Né? Avançamos sobre o Irã ou não avançamos sobre o Irã? Essa era a grande questão norte-americana naquele momento. Porque o Irã é uma peça estratégica de apoio, é uma peça pivô na Ásia, no Oriente Médio. É um país de grande envergadura. De grande desenvolvimento. De relativo desenvolvimento, disputa com a Arábia Saudita a hegemonia no Oriente Médio. E mais, é um grande fornecedor de energia para a China. E tem a energia nuclear. Exatamente. Né? E é um grande fornecedor de óleo, de gás natural para a China. Está com um projeto enorme de um gasoduto que vai, para você ter uma ideia, limar 70% do uso de carvão em determinadas regiões da China e 30% no total do país. Isso é uma redução muito relevante. Um projeto de gasoduto está sendo construído que já está em construção. E tem que ter segurança nesse gasoduto inteiro, porque um míssilzinho ali... Exato. Então, é um projeto importante, é uma área pivô, é uma área muito relevante para a política externa americana e é um país que sempre, desde 79, desde a Revolução, né, é um país que é um representante anti-americano na região. Então, esse foi um teste de estresse muito violento. E o interesse americano ali no Irã, de contenção também, aí por outro lado, eles querendo conter, porque se tem alianças lá com a Rússia, tem com a China, o interesse é que esse produtor iraniano não produza para ninguém. Não é que eles querem aquele óleo, aquele gás, porque ele já tem. Exato. E tem de outros lugares. Exato. Mas não é meu, mas também não vai ser de ninguém, né? Porque senão está fortalecendo... Na geopolítica do petróleo, são duas coisas que são importantes. Primeiro, as pessoas tendem a achar que o petróleo está se tornando irrelevante. Pois é, muita gente fala isso, né? Senão não acontecia o que está acontecendo. O petróleo é crucial por um motivo muito simples. Não se faz guerra ainda sem petróleo. Né? As novas tecnologias de energia, elas podem até chegar lá, mas elas ainda não chegaram. O que move hoje a grande máquina de guerra é a energia, né? E a energia vinda do petróleo. Sem isso você não faz guerra. E isso é fundamental porque você tem que ter apoio logístico, você tem que ter logística de guerra. E uma outra coisa, na geopolítica do petróleo não é só importante você ter petróleo. É importante que o seu rival, que o seu inimigo não tenha. Ou que você imponha dificuldades logísticas a ele de obter. E o Irã está ali de muito fácil acesso, né? Especialmente para a China. Então é necessário provocar esse tipo de dificuldade logística. Isso é uma questão muito importante. Agora, o que me deixou muito, digamos assim, atento não houve avanço. Não houve um avanço. Houve, na verdade, uma paralisia do avanço americano. Os americanos... Não houve avanço, você diz, por parte dos americanos. Dos americanos em relação ao Irã. Mas também não houve uma reação muito forte do Irã, né? Não, mas ainda assim, uma reação que foi um ataque à base americana. Uma reação, digamos... Em outros tempos, isso aí seria motivo para acabar com... Imagina! Ir lá e assassinar o Khamenei. Sim, em outros tempos bastava dizer que o país tinha arma química que você invadia, como o que aconteceu com o Iraque. Bastava dizer, porque não tinha, né? Exatamente. Então imagine um ataque a uma base, um posicionamento norte-americano. Era um ato de guerra. Né?
Mas por trás dessa coisa, provavelmente, né, e aí vem o que a gente chama de diplomacia secreta, né, certamente China e Rússia operaram de forma intensa nesse relacionamento. E o cálculo americano foi de que não, um avanço nesse momento é demais para nós. Os custos seriam altos demais. E isso vindo do que a gente chama de deep state americano, né, do Estado profundo norte-americano, isso é muito relevante. Isso é um sinal de limitação muito sério. Isso pouca gente está, digamos, refletindo sobre e percebendo. Mas você tem toda a razão. E aí vem a questão que você trouxe muito bem colocada, que é a questão da América Latina. Né? Os Estados Unidos pretendem continuar figurando como potência. Eles ainda não sabem exatamente como vão agir para que isso aconteça. Mas uma coisa... No resto do mundo, né? Exatamente. Mas uma coisa é fundamental, né? A manutenção da área de influência direta. E a área de influência direta, por vocação geográfica dos Estados Unidos, é a América Latina. É o continente americano. Ou seja, então, aqui, a visão de que países com governos mais progressistas, com uma visão de mundo mais multipolar, de diversificação de relações, de aproximação com China e Rússia, especialmente países de grande envergadura como o Brasil, isso era muito mal visto. Isso não era só mal visto pelo governo Trump. Né? Isso é mal visto por qualquer governo americano, de orientação. Exatamente. Qualquer política externa americana, exatamente. Qualquer departamento de Estado americano. Exatamente. E por isso que se fala tanto em comunista agora no Brasil. De repente, voltou-se a falar porque fulano é comunista, porque é um regime comunista que eles querem implantar, não sei o quê. E é exatamente isso, né? Exatamente. É uma aproximação que não interessa para os Estados Unidos, uma aproximação o comunista é o outro, é o inimigo. Né? Então, qualquer que seja, né? Exatamente. Então, o que se observou aqui na região, isso vem desde o governo Obama, né? Isso vem desde 2009, 2010, que vem paulatinamente sendo trabalhado, é um fortalecimento, um apoio muito forte aos segmentos de direita, aos segmentos mais extremados, aos rivais dos segmentos progressistas em vários países latino-americanos. E o que a gente vê é o que está acontecendo, né? As conturbações em vários países, a virada de jogo, seja pela via eleitoral, seja pela via não eleitoral. O que vem acontecendo em vários países da região desde 2012 para cá é muito sério. Né? A gente pode contabilizar Paraguai, Bolívia, Nicarágua, Honduras, Brasil, em várias outras, né? Equador. E Chile, que eles já consideravam já uma coisa consolidada. Exato. Aí vem a população e diz não. Exatamente. E Bolívia já não foi a mesma coisa que no Brasil, já foi um golpe mesmo. No Brasil, a gente sabe como é que foi armado isso tudo aqui, né? Exatamente. Então, do ponto de vista político, é compreensível que a gente tenha um papel mais duro dos Estados Unidos na região, porque, na verdade, isso faz parte de um jogo maior. Né? Isso faz parte de um projeto maior. E por isso o mundo se encontra hoje num nível de tensão tão grande. Porque o mundo está muito conturbado, com golpes, com ascensão de extrema-direita em vários lugares, com manifestações, com problemas ambientais, problemas econômicos, catástrofes naturais, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas no meio disso tudo um jogo maior, que não é muito bem avaliado, que não é muito bem colocado, que é colocado, mas ainda que de uma forma superficial para o grande público, que é o avanço e o recrudescimento dessas grandes potências que estão se testando. Né? Elas estão testando território, estão testando limites, áreas de influência, e o mundo que vai surgir daí, nós não sabemos qual vai ser. Esse é o problema. Esperamos que isso aconteça, não de uma forma drástica, não de uma forma violenta. Porque nós estamos no meio disso. Exato. O Brasil está no meio desse recrudescimento, você está chamando de... o que vai acontecer nesse concurso aí, como é que você chamou no começo? De liderança, Exato, né? Exato, de hegemonia. De hegemonia. E a gente está aqui no meio. O que o Brasil pode fazer? Claro que a gente tem um governo colaborando com isso, colaborando com um lado fortemente, né? E o Brasil está perdendo, já perdeu, né? Soberania, está perdendo suas riquezas, está sendo tudo entregue. O que pode acontecer no Brasil para deter o avanço desse recrudescimento, desse papel desse governo entreguista e sem soberania? O que se faz? E se ganhar, se vier uma outra eleição,
ganha um candidato de centro ou de centro-esquerda, no mínimo progressista, ele se sustenta? O que você acha? Como é que a gente se move nesse tabuleiro aí? Acho que o grande problema do Brasil, né, talvez um dos problemas mais profundos do Brasil, é o Brasil não ter consciência do que é o próprio Brasil. O brasileiro não sabe o que é o Brasil e não sabe qual é a dimensão e o peso que o Brasil tem no mundo. Os principais problemas que nós temos no confronto entre as nossas elites, né, entre os pensamentos diferentes das nossas elites sobre que rumos a gente dá ao país, está justamente a falta de visão sobre o que é esse país e qual é o peso internacional que ele tem e o quanto ele incomoda. E nesse ponto, Regina, eu acho que tanto direita quanto esquerda erram, e erram de forma muito forte. Né? Porque a gente não pode acreditar e ter a inocência de ver um Brasil com o Cristo Redentor decolando na The Economist e achando que todo mundo está abraçando e aplaudindo e dizendo que isso é maravilhoso. Né? Esse foi um grande erro, né? O cenário internacional é um cenário de competição. E qualquer crescimento vindo do Brasil é um crescimento que incomoda. É um crescimento que incomoda e incomoda mesmo. Né? Preocupa as grandes potências. Preocupa as grandes potências o que é o Brasil. Como é que o Brasil quer se posicionar. Porque, no mínimo, qualquer alinhamento de um Brasil forte com qualquer é importante. Né? Então, na minha visão, eu acredito que seja lá qual for a força que venha a chegar a governo, é inadmissível, na minha concepção de visão de política externa e de atuação do Brasil, que o Brasil haja de forma intrinsecamente alinhada a quem quer que seja. O Brasil precisa adotar uma política própria. Independente, né? Exato. Própria, claro que vinha adotando, com convergências, né? Exatamente, com convergências e divergências em relação a blocos, mas de forma pragmática. Porque o Brasil tem peso suficiente para agir de forma pragmática e o Brasil vinha desenvolvendo, e isso não vem só dos governos progressistas, isso vem de uma tradição diplomática brasileira. O Brasil vinha desenvolvendo uma tradição de mesmo na ditadura. Exatamente, uma tradição de moderador, uma tradição de defensor da via multilateral, né, de defensor de uma ordem internacional democrática e pela via lateral, e depois o Brasil conseguiu construir também algo que era dificílimo, de defensor da área ambiental. Esses três pilares estão ruindo atualmente na política externa brasileira, na construção da imagem do Brasil. A política externa brasileira está ruindo. A política externa brasileira está ruindo. E a reconstrução disso é um processo muito lento, muito demorado, e nem sempre é possível. Porque agora tem que reganhar confiança e se posicionar e ganhar força. Exato. Porque era a força do Brasil Exato. que colocava o Brasil nesse lugar. Exato. Né? Então eu acho que as forças progressistas, elas não podem acreditar que o sucesso do Brasil, o crescimento do Brasil, o desenvolvimento do Brasil é um desenvolvimento agrado e é pacífico e que não precisa de ter recado internacional. Isso me lembra muito, por exemplo, quando a China começou a crescer a partir dos anos 70, a partir da reforma de Deng Xiaoping. Né? Quando isso começou a fazer, a China imediatamente adotou uma doutrina de política externa que tinha nome. E que era um nome muito substancial, que era a doutrina da ascensão pacífica. E que o Deng Xiaoping dizia, não importa se o gato é branco ou preto, Exato. desde que ele caça ratos. É a política pragmática. E qual era a doutrina da ascensão pacífica? Vamos crescer, mas não vamos incomodar. Naquele momento era o que a China precisava passar. O Brasil não se preocupa em passar recado ao mundo. Não se preocupa em dizer quem ele é, porque o Brasil nunca se achou relevante. Nunca se achou que crescer podia incomodar. Podia incomodar. Quer dizer, passar o recado de vamos crescer, mas por enquanto não vamos incomodar. Exato. Então, falta às forças progressistas isso. E falta também às forças de direita essa noção de que esse alinhamento, de que essa posição subalterna... Porque aí é o viralatismo que a gente... E que o famoso viralatismo não é produtivo para o país, porque o país é grande demais. Para ninguém. Esse é o tipo de política que países pequenos adotam, que países tímidos adotam, tentando obter uma ou outra vantagem das grandes potências. Porque nunca serão outra coisa. Porque nunca serão outra coisa. Isso não é... O Brasil é um país que não tem meio termo. O Brasil está fadado ao fracasso, ou ele, na verdade, será um protagonista internacional. O Brasil tem condicionantes e estruturas grandes demais para ser diferente. Às vezes as pessoas me perguntam e falam assim, mas o Brasil não tem as estradas da Alemanha. Um exemplo simples, eu falei, o Brasil tem as estradas da Alemanha e tem a quantidade de estradas da Alemanha. Se você percorrer São Paulo, você percebe que o Brasil tem as estradas da Alemanha.
em quase a mesma quantidade que da Alemanha. O problema é que se o Brasil tiver estradas da Alemanha, do Rio Grande do Sul ao Amapá, o Brasil não é a Alemanha, o Brasil é muito mais que a Alemanha. Mas é infinitamente maior do que a Alemanha. A Alemanha não vai querer Exatamente. que o Brasil tenha as estradas da Alemanha. O que a gente não tem são os trens, né? Exato. Que aí a gente perdeu esse barco aí. Essa é a em algum consciência momento. que a gente tem que ter, que o nosso país é um país diferente, que o nosso país precisa de iniciativas próprias, o nosso país precisa de reforma política e precisa de reformas administrativas, econômicas e estruturais que contemplem as nossas diversidades, porque o tempo inteiro nós nos miramos, nós olhamos para países de fora, né, para o mundo, para países da Europa, muitas vezes um pouco para os Estados Unidos, que são regiões que são completamente diferentes da nossa, que tem uma outra dinâmica. Você não pode pensar, por exemplo, que um modelo de financiamento político no Brasil tem que ser o modelo da França ou o modelo da Alemanha. Ou da Bélgica, ou da mesmo dos Estados Bélgica. Unidos. Porque um político para percorrer, um candidato a governador em São Paulo, ele na verdade tem o mesmo custo de um candidato a presidente na França. Ele tem o mesmo custo. Ele vai percorrer um território igual, ele vai gastar igual. a mesma gasolina. Vai gastar a mesma gasolina, mesmo diesel de avião. Né? E imagine em regiões remotas como o Pará, por exemplo, né? Em que um candidato tem que ir para o sul, tem que ir para o leste, para o oeste, percorrer aquelas regiões todas. Então, assim, o Brasil tem uma dinâmica muito distinta, mas nós não contemplamos isso. Nós não damos conta de que somos assim. O que Esse é se o problema. faz para que as pessoas, para que o país acorde para esse tipo de realidade, para a sua função, né? Sua função no mundo? Eu já refleti muito sobre isso e hoje eu acredito que não é só a educação. Eu acho que, voltando ao nosso papo inicial, eu acho que a gente precisa de ficção. Eu acho que a gente precisa construir no Brasil um imaginário com afeto e um imaginário simbólico do que é o país. Nós fizemos isso de formas diferentes na construção do conceito de nação, de forma tortuosa, em vários momentos, né? No século XIX, no século XX, depois durante a ditadura, mas era uma noção diferente de pátria, uma noção diferente de unicidade. Nós temos uma peculiaridade, Regina, nós somos um dos poucos países do mundo com um grau de unicidade linguística e cultural muito forte. Não temos exemplo assim. Os Estados Unidos é o que tem de mais parecido, mas ainda assim é uma federação muito mais federativa do que o próprio onde Brasil. Os estados têm muita independência. Exato. Mas eu me pergunto o seguinte, tudo bem, a educação é um ponto, não há quem negue isso, só esse governo, esse ministro que nega que a educação seja importante, porque ele não dá importância, mas ninguém nega que seja importante. E a ficção é uma ideia maravilhosa. Mas se a gente não resolver antes a desigualdade social, como é que a ficção vai chegar nessas pessoas? Como é que a gente... Eu acho que, em primeiro lugar, essa é a minha opinião, eu acho que você tem toda a razão, eu acho maravilhosa essa ideia. E a gente tem que começar com ela ontem. Mas a gente tem que trabalhar nessa questão da desigualdade, que é o nosso grande buraco. Fundamental, é uma das coisas cruciais, mas que também precisa ser trabalhada com muita sabedoria e muita consciência. Na época de crescimento grande que o Brasil viveu nesses últimos anos, em que nós tivemos aí um ingresso enorme das massas no mercado de consumo, isso não veio acompanhado, por exemplo, de projetos educacionais de grande envergadura, de projetos sociais. Em nível universitário, em né? nível universitário. Falhou no nível básico isso falhou. A gente teve várias falhas em relação a isso e nós tivemos muitos problemas de conflitos, inclusive, de classes. Nós tivemos muitos problemas, conturbações urbanas, que resultaram, inclusive, num pensamento fascista por conta das classes médias, no aumento da reação. Eles estão chegando, não quero que eles cheguem e tomem o lugar do meu filho na faculdade e tal. Nós simplesmente não vimos e não estávamos preparados. Isso é verdade, totalmente. Nós botamos milhões de pessoas no mercado de consumo, mas nós não preparamos essas pessoas. Né? Nem as outras. E nem as outras. Nós não preparamos essas pessoas. Não, acho que talvez tivesse ter havido uma campanha mais forte sobre essa ascensão e como ela deveria ser aceita pelas classes aonde elas estavam chegando. Exatamente. Qual é a importância disso? Você vai poder tirar a tranca, o portão lá, como é que se diz? A grade do seu prédio, Exato. por exemplo. Quer dizer, a questão da violência vai diminuir. Essa questão da violência é um ponto muito sensível, Exato. que é o que a gente... Foi uma grande desculpa, se diz assim,
para que esse governo tenha chegado onde chegou, porque todo mundo estava com medo. Certa vez, quando eu estava na China, um professor chinês virou para mim e falou assim: vocês têm uma visão diferente da gente do que é desenvolvimento. Vocês não olham desenvolvimento em longo prazo. Vocês sabem o que é desenvolvimento? A China olha para 50 anos. Você sabe o que é desenvolvimento para a gente? E eu falei: o que é desenvolvimento para vocês? Ele, imagine 2 rodoviárias, né? A rodoviária do subdesenvolvimento e a rodoviária do desenvolvimento. Nós criamos ônibus aqui, começamos a lotar os ônibus aqui e começamos a levar um ônibus de cada vez para outra rodoviária. Então foi um ônibus e descarregamos lá. Voltamos com o ônibus, viemos com 2, começamos a descarregar lá. Quer dizer, descarregar os chineses que os estavam passageiros. Os passageiros que estavam no subdesenvolvimento e chegaram no desenvolvimento. E começamos a fazer isso paulatinamente porque não tínhamos como pegar todos e levá-los todos de uma vez só. O problema é o seguinte: quando se faz isso, nunca podemos esquecer que os primeiros ônibus que chegaram não querem que os outros continuem chegando. Ele falou isso, que interessante um chinês falar isso. Hein? Exato. Então, não se pode pensar em desenvolvimento, não se pode pensar na ascensão das massas, das camadas mais pobres, sem cuidar das elites também. Cuidar das elites não é... Sem cuidar no lugar onde elas estão chegando. Exato. Cuidar das elites não é a mesma coisa que cuidar das massas. Cuidar das elites são outras políticas, são outros processos para permitir com que as massas também virem elite. Né? A sociedade precisa, o Estado precisa pensar nesses 2 polos. Não adianta pensar só num polo. Se está pensando só num polo, que é legítimo, né? Se eu tiver que escolher, eu vou pensar nos mais pobres. Mas se você está pensando só nos mais pobres, você uma hora vai interromper esse processo, porque os mais ricos não vão permitir. Não vão permitir. E o que se faz? Que tipo de política você faz para que esses mais ricos aceitem? É extremamente complexo, né? Se fosse fácil, se a gente tivesse a receita, já tinha acontecido. Não, mas acontece isso que você está falando, não é muito falado pela esquerda, por exemplo, não é muito falado pelos progressistas em geral, porque é isso, é legítimo, você vai cuidar daquela parte que está precisando urgente, porque está morrendo, né? E o Betinho dizia isso, quem tem fome tem pressa, não adianta você, não vou dar agora, tem que estar pescado, não sei o quê. É legítimo que você cuide, mas isso que você está dizendo agora são outro tipo de política, como você disse, e são políticas talvez de humanização dessas outras camadas. Como é que se faz isso? Aí pode entrar a ficção. Também. Né? E são políticas que devem ser feitas, são políticas silenciosas. São políticas que não devem ser feitas nos holofotes da mídia, são políticas que não devem... Não é que elas são escondidas, é muito pelo contrário, mas são políticas não precisa ser alardeada. Que não são alardeadas. Por exemplo, política que eu acho que é fundamental, você cuidar da formação de quem está entrando no meio jurídico, de quem está entrando no meio médico, de quem está entrando nas engenharias. Né? O cuidado com esses profissionais. A área de saúde ela é crucial. A área de saúde no Brasil é uma área completamente mercantilizada. O profissional de saúde, ele tem um perfil, ele já tem um perfil antes de ingressar na faculdade de medicina. Ele entra na faculdade de medicina e esse perfil dele é reforçado. E você viu que os médicos foram, na sua grande maioria, contrários aos médicos cubanos. Sim. Fizeram com que eles fossem embora e agora não tem ninguém lá no... Os médicos, os engenheiros e boa parte do meio jurídico faz parte dessa base de sustentação da classe média. Que tem que ser educada. Que provoca, exatamente, que provocou esse tipo de reação a um Brasil progressista, ao Brasil de massas que vinha aí. Com toda razão. Então, assim, trabalhar a consciência de quem vai ser o profissional de medicina, do que é a saúde coletiva, né? Despertar o interesse, jogar pessoas de outras faixas, de outras classes nesse segmento. A área jurídica também, nisso a Carol Proner é muito melhor para falar do que eu, né? E eles têm já uma organização que talvez cuide, que ao fazer o que eles fazem, eles estão cuidando disso. Exato, cuidar de quem está entrando no Poder Judiciário, dar educação para essas pessoas. É muito importante. Porque a classe média hoje, ela é, na verdade, refém, digamos assim, eu acho que o termo é até correto, ela é refém do que ela vê na TV e do que ela lê em grandes jornais. Olha a ficção aí podendo chegar, mas aí precisa dessa cumplicidade também com esses meios. Leonardo, a gente já está me avisando ali que a gente está chegando no final. Uhum. Eu estou tão empolgada aqui com a nossa conversa que eu acho que dava para a gente conversar lá ainda muitas horas. Mas eu vou querer que você volte aqui, claro, na altura do lançamento do livro, vem contar como é que está sendo. Vamos continuar essa conversa
política, geopolítica, social e tudo, porque foi muito interessante. Te agradeço muito. Não sei se você tem algum recado, agora antes de acabar o programa, rapidamente, algum recado esperançoso. Não, eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com você, né? Será um prazer voltar quantas vezes for necessário. Eu costumo sempre manter o otimismo, eu acho que a gente não pode ser pessimista, né? Acho que até mesmo quando as coisas ficam muito ruins, de repente isso pode ser um bom sinal, ou um sinal de recuperação. E acho que o recado que eu tenho é que é um recado que eu recebi há pouco tempo atrás e que eu achei muito importante com a coletânea, né? Eu não imaginava que tanta gente pensasse como a gente e que tanta gente importante estava disposta a ajudar e estava disposta a participar. Então eu acho que o Brasil, inclusive fora do Brasil, né? A gente teve contribuições em Portugal, em Angola, em Moçambique. Então assim, eu acho que o principal recado e acho que o principal mote de tudo isso que está acontecendo e que é um grande alento é nós não estamos sozinhos, né? Existem muitos. Então a gente precisa manter o humanistas e que acreditam no processo civilizatório. Exatamente. Tem muita gente boa e muita gente talentosa aí para isso. Leonardo, obrigado pela sua brilhante contribuição aqui para a nossa conversa. Maravilhoso. Obrigado. E espero que você volte. Tenho certeza que todo mundo gostou muito de ouvir o que você tinha para falar para a gente. E conversaremos de novo. Aqui tá sempre aberto para você. Queria agradecer vocês também de terem acompanhado a gente. E até o próximo Estação Sabiá. Obrigada. Obrigado.